Shalom, shalom, meus amigos, meus irmãos. Erev Tov, boa noite. Bom, estamos aí com mais um vídeo, mais um estudo, segundo estudo desta semana. E como eu disse, eu trarei para você mais 2 erros de tradução na Bíblia, no livro de Mateus. Que Elohim abençoe você e a sua família em nome de Yeshua. E que Ele possa nos ensinar um pouco mais sobre a sua verdade, nesse estudo, nesse breve vídeo que eu estou gravando para você, tá? Bom, livro de Mateus, se você está com uma Bíblia aí, abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 13. Mateus, capítulo 6, verso 13, que diz assim: E não permita que sejamos vacilantes à tentação, mas desvia-nos de todo mal, de todo o mal. A ti pertence o reino, o poder e a grandeza por toda a eternidade, assim seja. Eu vou ler primeiro, eu li aqui a tradução correta, né? Mas eu vou ler agora a tradução errada, depois lerei a tradução correta novamente, ok? Então, como o texto foi traduzido de forma errada? No caso aqui, uma única palavra, não o texto todo. E não permita que sejamos aqui. E não nos induzas à tentação, mas desvia-nos de todo o mal. Não vou continuar a leitura não, só esse pedaço, porque nesse pedaço está a tradução errada. Vou ler de novo. E não nos induzas à tentação, mas desvia-nos de todo o mal. Aí eu pergunto para você. O texto diz, aqui é uma oração a Deus, né? A Yeshua mostrando aos discípulos como que eles deviam fazer. E entre aspas está escrito que Deus, ele nos induz, ou seja, ele nos leva à tentação. Isso é verdade? Será mesmo? Porque a Bíblia também diz que Deus, ele a ninguém tenta. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. A Bíblia diz isso. Então, como é que esse texto pode dizer que Deus, ele induz alguém à tentação? Ele leva alguém à tentação. Um texto anulando outro texto. Isso é uma coisa que acontece demais na Bíblia. Demais por causa das traduções erradas ou dos acréscimos. Um texto entra em confronto com outro texto. E o que as pessoas mais dizem, o que o povo diz em geral, quando se depara com isso, essa é uma frase comum. Nem tudo Deus revela, nem tudo a gente vai entender agora. Eles não conseguem encontrar uma explicação do porquê um texto está anulando o outro e dizem isso. Isso a gente não vai entender agora não, só mais para frente. Mentira. Isso é algo que a religião implantou na cabeça do povo e o povo segue isso cegamente. Obedece essa... Até se tornou uma regra, cegamente. Se você não entende alguma coisa, porque não é para entender. Não, se você não entende, porque ainda não é a hora, ou você está buscando de forma errada, alguma coisa está acontecendo. Nem sempre é porque Deus não quis revelar. Porque existem textos, é claro, coisas que estão ocultas a nós. Mas a maioria não, a maioria está diante dos nossos olhos. É só ler e entender qual é a dificuldade disso. Mas os religiosos não... no meio cristão aí isso não acontece. Você vê uma coisa totalmente diferente. Engraçado que no meio religioso você ouve diversos ensinos e doutrinas, que normalmente se tem já textos aí separados para afirmar, embasar aquela doutrina, mas naquele mesmo ensino você encontra vários outros textos que anulam aquilo, que entram em confronto com os textos que estão usando para afirmar, para embasar aquele ensino, aquela doutrina.
eles usam os textos que afirmam aquele ensino. Mas os textos que falam contra aquele ensino, não tem a preocupação de passar para o povo o porquê que aquilo acontece. Apenas ignoram os textos. Pegam, esses textos eu não quero. Esses aqui eu quero, porque esses aqui estão de acordo com aquilo que eu acredito. Aqueles ali não. Separam a Bíblia, usam a Bíblia da forma que querem. Isso é algo terrível. É algo aí ruim demais, ruim. Até de se falar. Mas então, como que isso pode estar escrito aqui? Obviamente tem algo de errado. Nesse caso, a tradução é errada. A tradução aqui não é induzir. Ok? Vou ler agora a tradução correta. E não permita que sejamos vacilantes à tentação, mas desvia-nos de todo o mal. Olha a diferença. Essa é a tradução correta. Deus não induz ninguém à tentação. E não nos induz à tentação. Não é isso. O correto é, e não permita que nós sejamos vacilantes na hora da tentação. Isso sim Deus faz. Ele nos fortalece na hora da tentação para que nós venhamos a suportá-la. Para que nós não venhamos vacilar em frente à tentação. Então perceba que o texto correto nos traz um ensino correto que não entra em confronto com nenhum outro texto da Escritura, enquanto que a tradução errada entra em confronto com outros textos da Bíblia. Vamos para a próxima tradução agora, Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Está escrito: Vos envio como ovelhas... vou ler primeiro a tradução errada. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por conseguinte, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Tradução errada. Tradução correta. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por conseguinte, sejam simples como as pombas e prudentes entre as serpentes. No caso aqui é só uma palavra, a tradução errada, não é o texto inteiro. A tradução errada diz: sede prudentes como as serpentes. A tradução correta diz: sede prudentes entre as serpentes. Novamente, a tradução errada ela oculta muita informação nessa passagem bíblica, nesse capítulo inteiro. Essa palavrinha traduzida errada aqui, ela nos oculta muita informação. Agora, a tradução correta, quando você lê prudentes entre as serpentes, essa tradução ela está em concordância com todo o capítulo. Porque se você notar, Yeshua está enviando os discípulos para fazer a obra que ele mesmo fazia, que era pregar o reino. E por causa disso, Yeshua era perseguido e os discípulos também seriam. Yeshua sabia disso. Então ele diz: olha, vocês devem ser simples, tá? Como as pombas são, e prudentes entre as serpentes, ou seja, aqueles judeus, aqueles israelitas, religiosos, que não têm um coração sincero diante de Deus, não têm um coração reto, só querem o mal de vocês, não querem que a verdade seja propagada. Então ele alerta: olha, seja prudentes entre eles, entre esse tipo de pessoa. Prudente, fique vigilante o tempo inteiro, tome cuidado. Era isso que Yeshua estava dizendo aos discípulos. Não para eles serem como as serpentes são. Não. É para que eles tomassem cuidado quando eles estivessem entre as serpentes. Que faz menção, as serpentes aqui faz menção daquele judeu, dos israelitas que
iam contra o rei, né? Que obedeciam à Torá de qualquer forma, seguiam aí os mandamentos de qualquer maneira, iam contra aquilo que Yeshua ensinava, perseguiam a nosso mestre, né? E também perseguiam aqueles que acreditavam em Cristo, naquilo que ele pregava, enfim, né? Então perceba que quando você traduz a palavra corretamente, você tem uma compreensão muito melhor da história, do todo, do todo. Agora, quando você traduz uma palavra errada, o todo ele se perde. Você fica meio que sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Bom, no vídeo de hoje, somente esses dois erros de tradução, como eu disse que traria para você. Né? Espero que você tenha compreendido, tá? Aprendido, e que você venha aplicar esse método, né? Sempre que você for ler ou buscar alguma coisa com relação à Bíblia. Busque no original, para que você compreenda da forma correta. Shalom, shalom, que Elohim, que Deus te abençoe em nome de Yeshua.